De segunda carta de Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos pensar neste texto sobre o tema uma fé que precisa se movimentar. Nos diz assim o texto, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção, da decomposição do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Texto maravilhoso para a gente explorar. Não é possível tudo hoje de forma alguma, o tempo já se declarou meu inimigo hoje, olha só, ele corre, né? Não se engane por aquele relógio ali não, que ele está 7, 8 minutos adiantado, tá bom? Então, se você quiser saber a hora dele lá, eu vou te dizer, 19h24, mas é mentira. Então, viu? Cadê Denival? Pronto, Denival, fique com essa missão de tirar a mentira da igreja, tá? Que esse seu relógio ali, ele está mentindo para nós, né? Então, a verdade é que são 19h15. Irmãos, eu não sei se você sabia de algumas informações aqui que eu vou passar em termos de pesquisa, tá? Mas um estudo da OMS considerou um período de 16 anos a América Latina. Olha aqui, né? Existem pesquisas aí que por si só elas emanam respeito. Uma pesquisa que leva 16 anos, né, avaliado com critérios corretos, é uma pesquisa séria. É uma pesquisa séria. E essa pesquisa séria revelou que na América Latina está aqui o pedaço de mundo onde as pessoas
mais sedentárias do mundo estão. Olha que coisa. O maior número de pessoas sedentárias do mundo está na América Latina. O Brasil, preste atenção, caia de costa agora. O Brasil lidera o ranking dos países latinos com 47% da população vivendo de forma sedentária. Se eu perguntasse que levanta a mão quem é sedentário. Eu acho que eu levanto a minha aqui, né? O problema continua atualmente. A última pesquisa, nacional de saúde realizada pelo IBGE, falando nosso agora, tá? Publicada em 2020, olha só quanto tempo já, trouxe números alarmantes sobre os sedentários no Brasil. Segundo a pesquisa, quase metade da população brasileira com mais de 18 anos é insuficientemente ativa. A gente confunde, obesidade com sedentarismo. Ou, zero exercício com sedentarismo. Ah, não, eu já trabalho, já movimentando, então, Não. Estamos falando de insuficiência de atividade. Mas a parcela mais atingida pelo problema é das pessoas com mais de 60 anos. Nesse caso, 59,7% da população de idosos do Brasil são sedentários. O sedentarismo traz problemas sérios que nós nem às vezes damos tanta atenção. Problemas silenciosos, Olha alguns sinais e sintomas mais comuns que vai denunciar aí a sua condição física. Cansaço intenso, sem aparente razão. Às vezes, a gente tem um sentimento de que, rapaz, parece que eu tomei uma pisa de pau. Você está doído. Ou parece que eu enchi uma laje de concreto. E sempre nesse cansaço, sem algo aparentemente que desencadeou nisso. Olha, pode ser o seu estado de ser. Redução da força muscular. Sedentarismo nos conduz à redução da força muscular, perca de massa muscular. Dores nas articulações, aumento no acúmulo de gordura corporal, sobrepeso, Evolução para a condição de sobrepeso, tendência a apresentar ronco e apneia do sono. Olha, ronco. Eu sei que eu peguei muita gente aí, Tem gente que quando começa a entrar na linha em termos de exercício, melhora essa questão. Considera-se ainda que o sedentarismo seja, olha, presta atenção aqui, responsável pela maior incidência de doenças como, escute aí, sedentarismo como principal start, desses tipos de doenças aqui, infarto do miocárdio. Maior causa de infarto de miocárdio é o quê? Vida parada, sem atividade, sem exercício. Sedentarismo. Acidente vascular cerebral, o AVC. Não é só essa causa, mas a principal. Isso aqui são dados de pesquisas científicas, tá, irmãos? Hipertensão arterial, diabetes do tipo 2. Olha só. Irmãos, encerrando o assunto sedentarismo físico, o maior mal que um sedentarismo físico pode causar em nós, pensando na pior das hipóteses, é o quê? A morte física. Não é verdade? Mas quando nós consideramos a verdade de que todos nós um dia iremos morrer, é só uma questão de como. Esse é um mal
sério, terrível, que diz respeito ao nosso momento atual. Mas eu gostaria de chamar a atenção, encerrando o assunto introdutório de sedentarismo físico, para o sedentarismo espiritual. O texto nos apresenta algo dessa natureza. Mas antes nós vamos considerar algumas informações, não todas, como disse, pelo tempo não é possível, algumas informações interessantes do texto. O apóstolo Pedro, ele destaca uma verdade tão grande, maravilhosa e bombástica, quando ele diz o seguinte, que tudo que nos é necessário para vivermos uma vida ativa, uma vida espiritual ativa, que é o oposto do sedentarismo, uma vida ativa, uma vida, vou emprestar as palavras do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, uma vida operosa, uma vida espiritual operosa. Tudo o que nós necessitamos, o Senhor nos concedeu. Você já parou para pensar o impacto disso? O que de fato significa essa verdade? Não é que o Senhor nos concede, mas o Senhor já nos concedeu. O apóstolo Paulo vai escrever em Efésios e vai dizer que em Cristo Jesus o Senhor nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, nos lugares celestiais. Já nos abençoou. Irmãos, então a verdade é uma: nada do que existe como bênção espiritual ou como necessidade para que a sua vida cristã seja operosa, que não seja sedentária, mas ativa, não existe nada que você não tenha. Nada mesmo. Você tem tudo. Sabe por quê? Porque quem nos deu é o Senhor. E nos deu ao derramar sobre nós o seu Espírito e nos fazer participantes da sua natureza divina. Você acredita num negócio desse? Que dentro de mim, dentro de você, existe a natureza divina. Isso significa então que eu sou um pouco poderoso? Não, não significa nada disso. Não tem nada a ver. Ou quando Paulo diz em Filipenses, que nós o veremos como ele é e nós seremos semelhantes a ele. Não está dizendo que nós seremos semideuses ou que teremos algum poder, não. Lá em Filipenses, ser semelhante ao nosso Senhor diz respeito a estarmos em um estado glorificado, sem a presença do pecado. Nós termos a natureza divina em nós diz respeito à realidade de que pulsa dentro de nós algo feito por Deus, que vem do Senhor, da qual nós participamos, uma natureza divina. Quando o Senhor nos salvou, Ele operou uma transformação em nós. A Bíblia se refere a isso como novo nascimento, como regeneração. O cristão, ele é, conforme 2 Coríntios 5,17, uma nova criatura. Gálatas 2,20 diz que eu fui crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O cristão, ele tem a natureza divina participando nas nossas vidas. O próprio Espírito de Deus habita em nós. Grandes e preciosas promessas, Pedro nos diz, sustenta o fato de que nós participamos disso. E de que não apenas nós participamos da natureza divina, como jamais participaremos da decomposição, da corrupção moral que o mundo vive, participa e estará envolvido. Nós estamos fora disso. Por quê? Porque nós temos uma natureza lá do alto. E quando nós olhamos isso,
para basear a verdade de que não nos falta nada para vivermos o que Deus deseja que vivamos, vamos olhar para alguns textos, Fernanda, a qual vai mostrar que ao nos salvar, ao compartilhar conosco essa natureza divina, Deus o fez com um propósito. E dá uma olhadinha em alguns textos. 1 Pedro 1:2 nos diz algo sobre isso. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para, o que é que diz aí? Obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Olha aqui, Pedro revelando um propósito, um dos propósitos que faz parte do todo. O propósito final da escolha, da salvação, da santificação, é nos fazer parecidos com Jesus, sabemos disso. Só que a cada porção das Escrituras nos é lançado luz sobre verdades maravilhosas que servem para nós hoje, não apenas para nós observarmos, legal, mas para aplicar na nossa vida e para nós examinarmos o outro também. E esse texto está dizendo o seguinte, que a escolha de Deus, que o fato de termos conhecidos de antemão, ter nos escolhido, nos santificado pelo Espírito Santo, é para quê? Para obediência. Crente que não obedece, o que é que ele é? Vou tomar uma água, pausa dramática. Crente que não obedece, que não está vivendo o caminho de obediência, que não luta por isso, que não vive nessa demanda, crente que não obedece é um descrente. Da onde que está isso? Está aqui, ó. Se Ele te escolheu, se Ele te purificou, te santificou pelo sangue de Cristo para a obediência, obediência não é consequência, não é causa, é propósito. Para. Somos 100% obedientes, não pecamos. Não, a Bíblia não diz isso. Mas aquele a quem Deus escolheu trilha o caminho da obediência. O que mais que a Bíblia vai apresentar para nós? Efésios 4, 23 e 24. Olha só esse texto. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, natureza divina, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Olha essa luz sobre esse assunto, que traz para nós a verdade de que aquele que pertence ao Senhor, aquele que está no Senhor, ele foi feito nova criatura pela ação do Espírito Santo, e essa natureza nova que está dentro dele, Paulo está dizendo aqui, que foi criada verdadeiramente para ser justa e santa. O cristão precisa trilhar caminho de justiça e santidade. Irmãos, é preto no branco. Por que a gente se confunde com isso, meus queridos? Por que a gente fica, Não, mas está reluzindo, é ouro, está brilhando, olha só. É até amalerado, como diz na roça, né? Nem tudo que reluz é ouro. A Bíblia, não sou eu não, se eu tivesse a liberdade para estabelecer critérios, pode ter certeza de uma coisa, eu ia facilitar para todo mundo. Não é? Por quê? Porque a começar em mim, há escorregões. Não, mas a Bíblia diz que é diferente. E essa diferença que o texto estabelece, não é na direção, seja justo, seja santo, seja, qual que era de 1 Pedro? Seja obediente, que então você será. Não, não é isso.
porque Deus te fez nova criatura, você será. Caminhe aqui, porque o caminho para aquele que tem a natureza divina dentro dele é aqui. E aí temos percalços, temos problemas, temos dificuldades, mas aquele que foi feito nova criatura precisa trilhar em obediência, em justiça e em santidade. Participar da natureza divina não significa sermos deuses, já disse isso, mas que em nós existe uma natureza celestial, da qual a presença do próprio Deus é real em nós. Eu tenho um outro texto aqui, que só está o versículo. Pois vocês nasceram de novo para uma vida, vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. É o texto de 1 Pedro, capítulo 1, lembrei minha referência. Uma vida que não pode ser destruída. Por isso que tantas outras verdades da palavra do Senhor vai fazer coro a isso, e o apóstolo Paulo vai dizer de forma tão poética e linda: nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. Sabe por quê? Porque você é um participante da natureza divina. Por isso que faz sentido, e por isso que de certa forma é até esperado, que você, conforme Paulo em Colossenses vai dizer, pense nas coisas do alto, busque as coisas do alto. Por quê? Porque lá no alto é onde o nosso Senhor está, e é lá para o alto onde nós estamos caminhando. Percebe que faz sentido? E percebe que é a direção automática para aquele que serve o Senhor. Não estou dizendo que será automático, mas a direção já inclinada. Eu tenho a natureza divina em mim, e por isso a minha realidade diz respeito ao céu, à cidade celestial, às verdades do reino dos céus. Tenho dificuldade, por quê? Porque vivo no aqui e o agora, afetado pelo pecado, com um coração pecaminoso, egoísta. Então há essa luta entre o temporal e o eterno. E às vezes confundimos as coisas, às vezes pegamos questões eternas e sacrificamos no altar do temporal, do aqui e do agora. Invertemos as coisas. Mas ainda assim, a nossa inclinação precisa estar na direção celestial, corrigindo rotas, tomando decisões, voltando, dando um passo atrás. Opa, escorreguei, fui além, errei. Senhor, misericórdia, Senhor me ajude, volte. Vamos caminhar, por quê? Porque essa natureza foi criada para isso, para servir a Deus. E Pedro vai indicar, no versículo aqui, que nós não participaremos da corrupção do mundo. Que as grandes e enormes promessas de Deus nos faz povo de Deus, selados pelo Espírito Santo. Não somos do mundo. Só que daí ele dá uma virada, versículo 5, ele diz o seguinte: diante de tudo isso, eita, que versículo bom, viu? Olha, eu vou ler. Olha lá, diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo. Para quê? Para corresponder a essas promessas. Irmãos, isso aqui é profundamente maravilhoso. E aí confundimos também. Vou explicar. Tá? Vou explicar. Existem duas coisas diferentes, embora elas estão juntas inseparavelmente. O que é? Vou dizer. Uma é a salvação, a outra é a vida cristã. São coisas diferentes e juntas. Tá?
uma coisa é aproximar-se de Deus, a outra coisa é caminhar com Deus. São aspectos diferentes de um conjunto. E no aspecto de aproximar-se de Deus, nós temos algumas verdades estabelecidas pela palavra. E algumas verdades e rápidas verdades, nós temos o seguinte: de um lado, nós temos Deus. A Bíblia vai apresentar Deus como Criador, vimos isso. Como soberano Senhor, como um Deus santo. Como um Deus que não consegue relacionar-se com o pecado. Não há comunhão entre Deus e o pecado. Ele é um justo juiz. Ele julga com retidão. Sua conduta e seu proceder é reto, é justo. Esse é Deus. Deus não pode, como um justo juiz, não condenar o pecado e o pecador. Então, no assunto aproximação de Deus, nós temos essa verdade que repousa sobre o caráter de Deus. Uma outra verdade repousa sobre nós, no assunto aproximação de Deus. E a Bíblia vai dizer que nós somos pecadores. A Bíblia vai dizer que como pecadores nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ainda mais, a Bíblia vai dizer o seguinte, Romanos 3,10, olha só. A Bíblia vai dizer assim, como afirmam as Escrituras, Paulo diz, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nem um sequer. No assunto aproximação de Deus, nós temos esse Deus santo, justo, e nós temos o homem pecador, sujo, morto nos seus delitos e pecados, distante de Deus. Paulo vai dizer, inimigos da cruz de Cristo. Então, nesse aspecto, a aproximação de Deus, sabe o que aconteceu? Deus, em sua santidade, glória e justiça, caminha na nossa direção. Deus dá um passo em nossa direção, e aí os textos vão apresentar Jesus Cristo vindo ao mundo, para morrer a nossa morte. Jesus Cristo nos atrai para si, Deus caminhando em nossa direção é aquele que trabalha o nosso querer. Antes não queríamos, agora queremos, começamos a querer. Sabe o que é isso? A ação divina do Espírito Santo. Antes Paulo diz, não entendemos, não há um que entende. Agora alguém diz, eu entendi. Deus agindo, clareando as verdades de sua palavra. Então, irmãos, no assunto aproximação de Deus, Deus é ativo. O homem é reativo, é passivo. O homem reage à ação de Deus, Deus o estimula, e o homem responde. Deus o dá vida, e o homem diz, eu creio. Eu me rendo, eu me arrependo. A ação do Espírito Santo conduzindo ao arrependimento. Então, nesse aspecto geral, nós temos essas verdades. Só que confundimos quando nós vamos falar agora da caminhada com Deus, e nós achamos que tudo depende de Deus. Que assim como para eu estar perto de Deus, Ele me atraiu, se Ele quiser, me fortalecer, e firmar minhas pernas, e me empurrar, e me arrastar, eu vou. Só que não é isso que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer o seguinte, diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. É maravilhoso, o tempo não é reservado para esses detalhes, mas a Bíblia vai dizer que Deus, Ele continua ativo também nessa parte, porque é de Deus o poder para nos fortalecer, para nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Somente pelo poder do sangue, conforme o hino que cantamos, né, nós vencemos pecado. Queres o teu pecado vencer, apagar, não lembro o hino, né?
O sangue de Jesus há poder. Não é que agora Deus diz, olha, eu te capacitei, então viva. Não tenho mais compromisso contigo. Não. Ele opera em nós o querer e o realizar. Só que agora Ele já nos envolve em participação. Qual é a nossa participação? Obediência. Corresponder. Em nos esforçar para que com tudo que nós temos e somos, possamos devotamente servir o Senhor, adorar o Senhor, obedecer ao Senhor. Por que isso, irmãos? Porque o pecado em nós exige luta. Piloto automático, ninguém vai se esforçar. Aqui diz esforçar ao máximo. E os próximos versículos, Pedro irá apresentar para nós uma sequência bem estruturada de que fazendo isso e aquilo, nós vamos crescendo, nós vamos sendo fortalecidos. E olha só como que é interessante aqui. Ele diz assim, acrescentem, eu estou no 5 ainda, né? Acrescentem a fé. Então você tem fé, tá? Amém. Essa faz parte, né, da ação de Deus, outorgando-nos fé. Tá, só que agora é você, vamos lá. Acrescente à fé o conhecimento. Conhecimento não acontece pela ação de Deus, quando vem aqui na frente, eu vou botar a mão na cabeça de todo mundo aqui, e você que é lesadinho vai sair daqui um doutor. Conhecimento. Deus transferiu a ação. Não. Se fosse assim, eu ia ser o primeiro lesado a correr. Bota a mão aqui, bota a mão aqui, bota a mão aqui. No caminho do conhecimento, sabe o que é que Deus nos deu? Um livro. Livro é para ser lido. Livro é para ser estudado. O que Salomão vai dizer ao seu filho? Busque a sabedoria como tesouro escondido. Busque, escave. E ele diz, e você encontrará. Então, irmãos, o conhecimento, Tiago diz, alguém aqui tem falta de sabedoria? Peça a Deus. Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, ele será comparado com um homem sábio. Olha a sua participação aí, olha a minha participação. Estudo, prática, exercitando. Então temos a fé, amém, ele diz, acrescente a fé o conhecimento. E agora, eu tenho um conhecimento, estou conhecendo, estou aprendendo. Perdão, eu pulei aqui. Dá tudo na mesma, tá bom? Mas ele diz, acrescente a fé a excelência moral. Conhecimento é o próximo aqui. E a ideia é que uma coisa vai desembocando em outra, nesse crescimento da vida cristã e exercício daquilo que Deus espera de nós. Mas ele diz, a fé é excelência moral. Com excelência moral, entende-se que é dito sobre a capacidade de fazer aquilo que é excelente. Está ligado a uma vida correta. A verdadeira fé não é unicamente capacidade de crer em um conjunto de verdades. Fé passa por isso. Mas a verdadeira fé é quando nós somos transformados por essas verdades. Desemboca em excelência moral. Uma pessoa melhor. Uma pessoa transformada. Melhor e transformado para que padrão? De Jesus Cristo. Fazer mais e melhor no sentido de fazer correto, de estar adorando a Deus, motivações alinhadas. Essa excelência moral acrescenta o conhecimento. Caminho do conhecimento, irmãos, estudo. Vamos estudar, vamos ler. Hoje nós vivemos em um mundo inigualável quanto a ferramentas de conhecimento. Ferramentas que vão explicar textos bíblicos. Temos que ter cuidados para não começar a depender da ferramenta e não da fonte.
Mas uma ferramenta fiel à fonte vai lançar luz, vai ajudar. Eu sou um aluno que olha, eu preciso de ajuda, muita ajuda. E nós temos. Mas conhecimento não se adquire sem exercício, com sedentarismo. Não se adquire. Eu nem sei se está disponível ainda, me ajuda depois, Suzana, lembrar essa semana aí. Pastor Antônio Neto, que esteve aqui com a gente, disponibilizando um curso na internet, 10 aulas. Não dá nem para falar o valor. R$10 o curso. Ou até mesmo um pacote maior, né? Quanto que era lá? Me ajuda a lembrar que eu não lembro. 10 módulos, 10 assuntos, estudos, cada um com um monte de aulas, R$50. Sabe qual que seria o meu maior prazer como pastor? De repente você chegar e falar, pastor, eu queria fazer esse curso, eu não tenho R$50. Você vai fazer o curso, eu não tenho dúvida disso. Mas que prazer. Acrescentando a excelência moral, o conhecimento. O conhecimento, sabe o que ele vai nos dar, irmãos? E acrescenta tudo isso? Domínio próprio. Eu gosto de ver algumas pessoas educadas. Tá? Eu gosto de ver educadas que eu digo com conhecimento. Vou fazer um recorte. Eu gosto de ver pessoas educadas, e eu estou falando de teologia, estou falando de debates teológicos. Eu gosto de ver pessoas educadas com domínio próprio. Tenho visto pontos de vista diferentes e sérios, em que o domínio próprio não há ofensa. Que o domínio próprio, esclarece o conhecimento, traz a pauta, a discussão com domínio próprio. Domínio próprio, ele diz perseverança, continuidade em fazer o que é correto, irmão, não ceder à tentação, perseverança. E a perseverança, devoção a Deus, a fraternidade, ao amor, essa é a ideia, de que o exercício espiritual, direcionado, nos conduzirá sempre a agregarmos a essa natureza, a essa vida, aquilo que é nobre, aquilo que é justo, aquilo que é bom. Ou Gálatas, Paulo vai dizer, o fruto do Espírito. Vamos caminhar para a conclusão? Deixa eu fazer algumas perguntas. Ao examinar sua vida, quais dessas áreas aqui, que áreas? Aqui, fé, excelência moral, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, fraternidade, amor. Ao examinar a sua vida, quais dessas áreas aqui você diz, eu preciso dar mais atenção a isso? O que você diria? O que seria necessário você acrescentar mais nessa lista aqui? Certamente um pouco de todas as coisas. Aí eu pergunto para você, o que você tem feito para que essa necessidade seja suprida? Porque se é necessário nos esforçarmos ao máximo, implica em diligência, implica em se mexer, implica em levantar, em caminhar numa direção, imprimir ritmo. O que você tem feito para que o que você diz, eu preciso bastante disso, seja preenchido? Porque o começo do texto nos disse que não existe nada faltoso, não existe nada que não tenha sido dado que é necessário, já foi nos dado tudo para uma vida de devoção. Então o que está faltando na verdade? Movimentar, irmãos. Você tem uma Bíblia, você tem um estudo, você tem uma igreja que se reúne para estudar, você tem um pastor que te ajudará ao que é olhar para os seus problemas diante da luz da palavra de Deus e olha, isso aqui precisa corrigir, isso aqui precisa mudar.
Mas se não acrescentar, é provável que daqui a um ano, as mesmas necessidades e os mesmos problemas continuam. Vou finalizar destacando alguns sintomas do que poderia ser evidência de sedentarismo espiritual. Será que eu estou sedentário espiritual? Fisicamente eu acho que poucos aqui escapariam, né? Não sei exatamente como é que você está. Está exercitando ainda, Gabriel? Parou, eita. Quando o Gabriel estava trabalhando longe, ele levantava mais cedo e ainda ia para a academia. Agora ele está trabalhando em casa, nem para a academia está indo mais, né? Olha só, né? Ao contrário? Ah, então tá bom. Então eu confundi. Mas espiritualmente, será que eu estou sedentário? Vamos pensar em alguns sintomas. Cansaço espiritual. As coisas espirituais são para você um peso. Tenho que ler, tenho que orar, tenho que ir de novo. É um peso. Pouca resistência à tentação. Pouca resistência à tentação. Oh, mas eu nem ouviu direito, já se explode, já cede, já se rebela em ira, em um bocado. Olha, espiritualmente, está sedentário. Talvez até com, né, a obesidade mórbida. Cansado, não consegue mais. Pouca comunhão com Deus. Alguém sedentário espiritualmente não nutre comunhão com Deus. Pela palavra, pela oração, pela reunião pública, que é o culto. Tem dificuldade. E a palavra do Senhor nos convida a não apenas examinar o que fazemos, mas a forma que fazemos, as motivações em fazer. Pouco crescimento. O último ano que você viveu, vamos lá, de lá para cá, o quanto você cresceu espiritualmente, o quanto a sua fé foi fortalecida. Sedentarismo espiritual aponta para pouco crescimento, ou até mesmo um regresso, né? Que fisicamente falando, né, Gabriel? Se você está na academia, você está bem, de repente você para, o que acontece? Não volta mais, voltar é doído, é ruim. Então, assim, espiritualmente, nós também vivemos isso. Se pararmos de exercitar, não é só que paramos no tempo, a gente regride. Talvez você já foi até um exemplo em algumas áreas que não está sendo hoje. Sabe por quê? Parou de exercitar. Fé fraca. Tem dificuldade de crer. Lê um texto que Deus mediu as águas na concha da mão. Mediu os céus a dedos. É o Deus que, aí de repente, o que vai ser de mim, que essa guerra lá do Iraque, do Irã e não sei o quê. Deus está no controle, mas não consegue crer. Fé fraca, imaturidade, se ofende fácil. Quando se ofende, se ausenta. A ausência das programações, não soma, não consegue estar presente. Isso aí são sintomas de sedentarismo espiritual. Agora deixa eu finalizar de verdade. Esse texto aqui eu fico assim, tremendo. Versículo 20 do capítulo 2 aqui, capítulo 1 de 2 Pedro. Falando do esforçar-se ao máximo. Ele diz assim, versículo 10. Eu nem li o 20, né? Então. Por isso, irmãos, Pedro está concluindo. Por isso, trabalhem ainda mais arduamente. Para quê? Para mostrar, para evidenciar, para ficar claro, de fato, que vocês estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Cantamos hoje, né?
Escolhido fui, escolhido sou. Será? Foi mesmo? Sabe como é que você sabe? Sabe como é que nós sabemos? Esforço, diligência, perseverança, crescimento na vida cristã. Se você não consegue viver isso, não tenha dúvida, não vou nem gastar tempo mais. Não tenha dúvida, você precisa nascer de novo. Se as coisas de Deus não te alegram, não te motiva, se você não luta contra o pecado, se não luta para obedecer, porque obedecer não é automático, não se iluda. Jesus vai voltar e você vai ficar. Vai. Porque essa natureza foi criada para obediência, para santidade, para justiça. E como se eu sei, se eu tenho essa natureza, eu não consigo. Calma. Deus está no controle. Vamos olhar para a sua vida? É assim, irmãos. Então, nós só temos nessa noite 2 tipos de gente. Tanto aqui quanto quem nos ouve pela internet. Quem tem a natureza divina e quem não tem. Não tem uma terceira classificação, terceiro grupo. Quem não tem a natureza divina, o que é que precisa fazer? Arrependa-se e crê em Jesus Cristo. E será uma nova criatura. É isso. E aí você vai ser envolvido nessa caminhada com Deus. Deus está agindo. Ele diz, me obedece. Leia a minha palavra e eu te fortaleço. Escute minha palavra, congregue, use os seus dons e eu te fortaleço. E você vai lá. E o segundo grupo é esse, é o que está vivendo. Aí a pergunta é, como você tem vivido? Você tem correspondido a essas promessas? Ou do que você é e tem feito, pode fazer mais e ser melhor? O Senhor ainda é também quem nos capacita. Se volte para o Senhor. Senhor, me perdoe. Tenho falhado. Senhor, não tenho conseguido. Senhor, de novo, me ajude. Essa é a marca de um cristão. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós oramos no nome de Jesus. Gratos. Porque diante de um assunto tão sério como esse, a tua palavra é luz e clara como o sol ao meio-dia. E te louvamos, ó Deus. Te louvamos porque podemos observar isso nas nossas vidas, na vida desta igreja, que possa ser uma verdade para cada um de nós. Que a tua palavra continue nos ensinando, nos instruindo e nos ajudando a correspondermos a tudo que o Senhor fez por nós, para a glória do teu santo nome. Nos despeça em paz, nos dê uma semana em tua presença, protegidos e guardados pelo teu Espírito. Oramos no nome de Jesus. Amém.